Esses são os 3 tipos de mulher que você deve fugir, evitar se relacionar a qualquer custo. Se liga no vídeo. Hey, what's up players? Gustavo Games na área para mais um vídeo aqui neste canal, mas não é mais um vídeo apenas depois aí da gente voltar firmes e fortes com as nossas lives de sexta-feira às 8h30. Vocês estão comparecendo, tá sendo muito especial e isso me motivou a voltar a gravar esses vídeos aqui mais longos, especialmente só para vocês. Esses vídeos saem só aqui no canal. Estão atendendo aos pedidos e hoje falando sobre um tema, sim, pesado, um tema difícil, um tema que eu nunca falei aqui no canal. Você não vai achar esse tipo de vídeo por aqui, porque ele obviamente tem muito a ver com o momento que a gente vive, né, na comunidade, com o tipo de conteúdo que eu acessei ao longo dos últimos anos, com a minha vida e com as minhas experiências, né? Hoje eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas, mas especialmente para o nosso contexto, 3 tipos de mulheres que você deve evitar se relacionar, que eu me relacionei e que não foi nada positivo para mim. Por mais que deixe aprendizado, nem sempre, cara, a gente precisa aprender só na dor, só se fodendo, né? Muitas vezes a gente pode evitar só entendendo com o aprendizado de outras pessoas. Não foi o meu caso, eu espero que seja o seu caso. Então vamos direto falar sobre esses 3 tipos de personalidade de mulheres que você deve evitar, porque se você não evitar, você vai entrar num relacionamento tóxico, num relacionamento ruim, aquele tipo de relacionamento que você coloca na balança e que tem mais pontos negativos do que positivos. Então não faz sentido ter esse tipo de relacionamento, beleza? Primeiro tipo de mulher que você deve evitar são as manipuladoras. E eu fiz questão de trazer esse primeiro perfil já de cara, porque é o tipo de perfil mais difícil de evitar, porque justamente elas com os comportamentos, né, com essa máscara que a pessoa manipuladora traz, esse tipo de mulher consegue por um bom tempo, né, fakear, consegue meio que mentir e te enganar. Ela parece muito doce, né, de primeiro momento, porque geralmente são mulheres que encantam, são mulheres que geram fortes emoções, são mulheres que viciam, né, são mulheres que geralmente assim no começo da interação acontece aquela intensidade emocional, energética muito grande e muitas vezes a gente acaba confundindo a conexão emocional de um relacionamento bacana com esse tipo de personalidade. Então a mulher manipuladora, ela geralmente, inicialmente, ela investe mais do que o cara, né? Ela parece estar mais disposta, ela parece estar a fim de entregar mais, ela vai muitas vezes se moldando ali, ela vai muitas vezes abdicando um pouco da personalidade dela, da própria vida dela, para se moldar a sua vida, para começar a viver um pouco da sua vida, sair com os seus amigos, ir nos lugares que você gosta. Ela vai abdicando das coisas dela, parece que ela vai deixando de viver a própria vida, mas para viver a sua vida e depois de uma certa maneira para poder te controlar, para poder controlar as suas emoções, para poder controlar o que você faz, para controlar com quem você tá e etc. É um perfil um tanto quanto parecido com esse segundo perfil que eu vou colocar agora, mas esse primeiro perfil, ele é um perfil, eu costumo brincar, né, que é o perfil da sereia, né? É aquela coisa que você vê de primeiro momento e te encanta, chama muita atenção porque é muito sedutora, né? É um tanto quanto persuasiva, só que com uma certa intenção emocionalmente negativa, embora muitas vezes não saiba, né? Não é uma coisa consciente necessariamente, né? Nem sempre é o tipo de mulher que vai fazer, pensando em algo ruim, né? São poucas as pessoas que são realmente maléficas nesse ponto, a maioria das pessoas é mais uma reação inconsciente emocional. Então ela vem ali com o canto da sereia, né? Ela tem ali um primeiro momento com você maravilhoso, ela faz você imaginar, pensar que vai ser um relacionamento incrível e ao longo do tempo tudo vai mudando. Esse é o grande ponto da mulher manipuladora. Ela começa, assim que ela consegue o que ela quer, que geralmente é estar num relacionamento sólido com você, né, ter a sua exclusividade ali, ter realmente um relacionamento monogâmico, né, relacionamento sério. A partir daí, ela começa a deixar de ser tão maleável, tão flexível, tão encantadora. Então você começa a perceber que a doçura dela às vezes começa a sumir,
a quantidade, né, de momentos felizes, até mesmo de sexo, por exemplo, começa a diminuir consideravelmente, né? Em contrapartida, toda a flexibilidade dela de deixar, por exemplo, você ter a sua vida, ter os seus amigos, etc e tal, também começa a mudar. E aí você começa a sofrer porque você tá apaixonado, porque você tá emocionalmente envolvido e preso naquela imagem que você concebeu daquela pessoa, mas que era muito mais uma projeção do que de fato uma realidade. Então, para esse tipo de mulher, é muito importante você buscar analisar não só os comportamentos dela, não só o que ela faz, mas principalmente a intenção do que ela faz, porque muitas vezes só a atitude por si só parece maravilhosa, mas às vezes é você questionar o ser dessa mulher e não tanto o fazer, né, o que ela faz, questionar o ser e tentar entender as intenções por trás, porque, como eu falei, já tive mais de um relacionamento com mulheres assim, que de primeiro momento, né, parecia tudo maravilhoso, e depois aos pouquinhos eu fui sentindo certas mudanças, e quando eu vi, já começava aquela cena, aquela situação, né, aquela dramatização, parece uma atuação, né, parece que você tá com uma atriz, na verdade, do seu lado, e de repente tudo começa a virar drama, se você já não faz mais do jeito que ela quer, ela já começa a te jogar na cara, que ela fez tudo isso por você, começa a vitimizar, começa a chorar e etc, né, então muitas vezes não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa com raiva, violenta, é uma pessoa que joga pelo drama, joga pela chantagem emocional. Então toma muito cuidado com esse tipo de mulher. Segundo perfil um pouco mais específico, como eu falei bastante da mulher manipuladora, que serve bastante para esse segundo perfil, então agora a gente vai falar um pouquinho menos, um pouquinho mais direto. O segundo perfil que você deve evitar é o da mulher possessiva, né? A mulher controladora num sentido muito específico, que é aquela mulher que quer te transformar num bem dela, né? Quer te transformar ali, quer te pendurar como um chaveiro, né, na parede, e quer te controlar, quer controlar as suas ações, quer controlar a tua vida, principalmente a tua vida social, né? É aquele tipo de mulher que muitas vezes te conhece como um cara atraente, como um cara líder, como um cara carismático, né, como um cara que você ali, enfim, faz questão de socialmente ser, um cara socialmente livre, um cara que sai, um cara que tem círculo social, um cara que frequenta lugares, etc, né? E essa pessoa, ela começa se apaixonando por quem você é, mas daqui a pouco ela começa a tentar te tornar em algo que você não é, ela começa a buscar te podar, é o tipo de mulher que muitas vezes começa a questionar para onde você tá indo, com quem que você tá, começa a questionar amizades antigas que você tem. Ah, mas esse cara aqui, eu não sei, eu acho que eu não gosto dele, eu acho que ele não serve pra você. Ah, mas essa sua amiga, ela é realmente só sua amiga. Ah, mas essa prima, sabe, às vezes coisas de família, começa a afastar o cara da própria mãe, começa a afastar o cara da família de maneira geral, né? Começa a ter um ciúme completamente descontrolado, não aquele ciúme justificável, né? Aquele ciúme que tem ali indicadores e tal. Pô, o cara tá comigo e tá, tipo, indo pra balada com os amigos e tal, tudo mais. Coisas que de fato faz um sentido, né, dependendo do relacionamento, do que foi acordado e tal, claro, né, é totalmente coerente, mas começa a ter um ciúme irracional, começa a querer pegar toda hora o celular do cara, o computador do cara, né, todos os dispositivos, né, em geral, todos os aplicativos, começa a pedir senha das coisas, e aí toda hora tá ali procurando ver, perguntando coisas de passado, principalmente. A pessoa possessiva, ela tem um ciúme irracional do que ficou pra trás, muitas vezes ela tem ciúme, quer saber muito, muito, muito das coisas lá de trás, e aí se você fala, você vê que começa a gerar uma mágoa, né, você responde aquela pergunta, e você vê que ter respondido aquela pergunta não foi bom, que era melhor às vezes até não responder, e você fica naquela situação, pô, cara, ela pergunta, se eu não respondo, parece que eu tô respondendo, mas se eu respondo, fica pior ainda, né? Então, o problema tá em mim? Não é possível. Então, tô te dizendo aqui, não, o problema nessa situação, o problema não tá em você, tá justamente num perfil de uma mulher possessiva, controladora, que quer ter você pra ela a qualquer custo, que ela quer fazer, ela quer tornar ela o centro da sua vida, né? E não mais o seu trabalho, não mais, sei lá, a sua carreira, ou o seu hobby, o que você faz, etc. Ela começa a tirar você de todos os seus interesses, de todos os seus objetivos, de tudo aquilo que você está construindo para focar especificamente nela, tá? Então toma muito cuidado, porque esse tipo de mulher, o primeiro perfil
muitas vezes emocionalmente destrói o cara, e essa aqui muitas vezes socialmente destrói o cara, faz ele perder amizades, faz ele perder até mesmo performance às vezes de trabalho, etc, etc, pode destruir uma carreira do cara. E o terceiro e último perfil eu deixei por último, porque esse aqui sempre dá o que falar, porque parece muito óbvio e ao mesmo tempo não é nada óbvio, então aí é que fica realmente o barato da coisa, né? Hoje se fala muito da mulher interesseira, a mulher interesseira, evite uma mulher interesseira. Só que em vários vídeos, cara, eu já falei que todo ser humano é interesseiro, homens e mulheres, no sentido de que todos eles têm um interesse para fazer qualquer coisa, para levantar da cama e com qualquer pessoa que ela vai falar, etc, há um interesse. Você tem interesse quando fala com certas mulheres, você sabe muito bem do que eu tô falando, então é óbvio e é no mínimo recíproco que uma mulher também tenha certos tipos de interesse em você, e que muitas vezes esses interesses não são compatíveis. Muitas vezes você está preocupado se essa mulher ela é atraente fisicamente o suficiente para você, e muitas vezes ela também está preocupada se você é atraente o suficiente para ela de uma outra maneira, que não é necessariamente uma atração física, a sua beleza, o seu shape, mas às vezes é a sua confiança, a sua segurança, o quão bem sucedido você é, o quão realizado você é, o seu status, etc. E tudo isso faz parte. Então, se eu tô falando isso, qual é esse terceiro tipo de mulher que você realmente tem que evitar? Você tem que evitar as mulheres mercenárias, ok? Não aquelas que se atraem porque você muitas vezes é um cara financeiramente bem sucedido, ou um cara ambicioso, um cara que tá demonstrando, né, que vai ser um cara bem realizado. Isso é totalmente normal, isso é natural, como eu falei. Eu tô falando das mulheres que realmente se atraem somente porque você é um cara com algum tipo de realização material. Quando você começa a perceber, primeiro em comportamentos e segundo depois também, você percebe muitas vezes na própria mentalidade dela, né? Você olha pra trás e você vê o que ela fala daqui pra frente e você sente isso. Então, às vezes aquela mulher que faz questão de falar do teu trabalho, do teu carro, do que você tem, né? Ela fala, o cara que eu tô saindo, ele é médico, o cara que eu tô saindo, ele é engenheiro, o cara que eu tô saindo, ele tem um carro tal, e você começa a observar isso, muitas vezes você vê a maneira como ela conta vantagem para as pessoas, para as amigas, a respeito de você, você vê que sempre que você cita alguma coisa material, aquilo convence ela, né? Você, por exemplo, fala para ela assim, vamos sair para tal lugar, e ela de primeiro momento nega, de primeiro momento fala que não quer, e aí de repente você fala, mas esse lugar aí vai estar todo pago, vai ser um camarote, vai estar cheio de bebida e não sei o que, e vai estar um monte de gente famosa, e aí magicamente, né, a agenda dela se libera, ela se desocupa e ela tá disponível a partir daquele momento, né? Então muitas vezes você pega essas pessoas no teste, porque como eu falei, você ser uma pessoa bem sucedida e tal, é normal que você atraia pessoas que gostem disso, mas você tem que procurar entender a diferença de pessoas que se atraem por você em geral e que isso é um conjunto da obra versus pessoas que querem tirar vantagem, querem tirar proveito de você, né? A mulher mercenária é aquela mulher que quer tirar dinheiro do cara. Uma mulher normal, uma pessoa normal, é aquele tipo de pessoa que se atrai por uma pessoa ter uma realização financeira, profissional, carreira, etc. e quer compartilhar aquilo, né? Então, assim, vou dar um exemplo básico aqui dessa temática que tá tão em alta, esse negócio do pagar a conta, não pagar a conta. Eu acho que uma coisa que resume muito bem essa situação é o seguinte: você vai lá e chama uma mulher para sair, e você, na tua educação, no teu entendimento de vida e tal, você acredita que tá tudo bem você pagar aquele jantar. Eu muitas vezes fui assim, não vejo absolutamente nenhum problema, isso nunca me gerou nenhum problema. Chegar, sair, bancar, né, bancar no sentido assim, tá? Não estou falando de sustentar, vamos tomar cuidado com palavras aqui, né, para não gerar coisas desnecessárias que a gente não quer dizer. Então assim, o que eu tô dizendo é, você convidar uma pessoa, uma mulher para sair e você não se importar, naquele contexto você pagar absolutamente tudo. Então você pagou o jantar, você pagou o táxi, você pagou o estacionamento, então você simplesmente bancou aquele rolê, bancou aquele date e etc. Então, cara, dentro do que você pensa, você acha que isso está correto, ok, sem problemas. Mas começa a perceber se há uma preocupação dessa mulher, né? Se ela te pergunta, não quer, sei lá, dividir, quer que eu ajude, né? Ou, por exemplo, assim, tu pagou o jantar, deixa que eu pago tal coisa, deixa que eu pago o estacionamento, ou a próxima eu pago, né? Você vê que há uma iniciativa, né, financeira, de reciprocidade, etc. Porque a pessoa mercenária, já diz o nome, ela faz por dinheiro, né? Então, quando a pessoa está com você por dinheiro,
Esse é o grande problema. Quando ela está com você por N coisas e você ter dinheiro é somente um dos tantos pontos, aí sim tá tudo bem. Da mesma forma que eu critico os homens que estão ali com uma mulher somente porque ela é bonita, né? Então é aquele cara escassez que nunca teve, né, na vida acesso à beleza, acesso a mulheres bonitas, então quando ele tem acesso a uma, ele só tá com ela por causa disso, ele quer, não tá nem aí pra quem essa pessoa é, o que ela quer da vida, ele simplesmente quer sexo, que é uma coisa muito material, né? Então a materialidade do homem muitas vezes é o corpo da mulher, né, esse aspecto mais sexual, e muitas vezes a materialidade da mulher para com o homem é justamente o que ele pode prover, né? É o dinheiro, é as facilidades que ele pode prover e etc. Então procura observar, eu dei alguns pequenos exemplos aqui, né? Até porque esse perfil sempre foi um perfil que eu soube muito bem afastar. Eu não lembro de ter namorado, eu posso ter saído várias vezes, né? Visto situações assim que tá ali no meu grupo e tal, mas eu nunca namorei, nunca me relacionei com uma mulher mercenária, com uma mulher extremamente interesseira que estava comigo pelo meu status, pela minha grana e etc. Muito pelo contrário, né? Eu tive um histórico de namorar mulheres bem-sucedidas, mulheres que já tinham sua própria grana, que sempre queriam dividir as paradas e tal, e aí acabei, né, entrando num relacionamento com uma pessoa também, assim, que veio já de uma família com uma situação financeira elevada, com toda uma segurança, que sempre pensou dessa maneira, né, que nunca quis aproveitar de nada e, na verdade, né, tá comigo muito antes, inclusive, de eu ter conquistado muitas coisas também. Então acredito que isso é um ponto que, se o cara conseguir chegar numa situação assim, ele sempre vai estar um pouco mais tranquilo, senão ele precisa ter um pouco mais de análise, de observação. Então toma muito cuidado com as mulheres manipuladoras, as possessivas e as mercenárias, e é possível até que às vezes venha um pacote, né? Venham uma ou duas dessas coisas juntas, o que é muito pior. Lembra sempre, cara, que é muito melhor você estar solteiro e sozinho, mas bem com a tua presença, tendo uma vida social de abundância, focado num círculo social, ou focado em você mesmo, né? Se não for socialmente focado em amigos e coisas do tipo, então focado em você é muito melhor que você esteja sozinho, mas se relacionando bem com você, do que você esteja mal acompanhado, se relacionando com alguém que tá te fazendo mal. Beleza? Então é isso, como eu falei, os conteúdos aqui diferentes, né? Um novo momento de vida, um novo game, te trazendo coisas aqui pra você que muitas vezes não são fáceis, não são mainstream, não são comercialmente legaisinhas de se falar, mas que são coisas que muitas vezes você precisa saber, precisa ouvir. Tamo junto? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um likezão, principalmente um comentário aqui, né? Se você puder, deixar um alô, deixar um salve aqui embaixo pra eu ver quem você é, pra eu saber que você tá aqui. Você não sabe o quanto um comentário seu pode aí fortalecer meu trabalho, pode mudar o meu dia, principalmente quando a galera deixa aí relatos agradecendo e tal, isso me deixa imensamente feliz. Então participa, tá? Vamos fazer juntos esse projeto e também, claro, se puder, deixa se inscreve aqui no canal, deixa um subzão aqui no canal, porque eu tô com esse sonho, né, esse objetivo de voltar a crescer esse espaço aqui no YouTube, tá bom? Tamo junto, muito grato pela sua presença aqui no meu canal, pela sua vida, tamo junto. Game on, all in. Grande beijo, grande abraço.